Bom, assalamu alaikum, eu sou Brisa Sócio e esse é mais um vídeo Momento Leitura. Estou aqui com mais um vídeo sobre Caio Prado Júnior, ele que é um expoente da nossa sociologia brasileira. Grande Caio Prado Júnior. Vamos ver aqui neste livro Caio Prado Júnior, as páginas onde ele aparece. Estamos aqui, Caio Prado Júnior, está vendo? Ele é um grande sociólogo brasileiro, ele faleceu em 1990, nasceu em 1907, comecinho do século XX, tá? Ele é filho de uma família abastada da capital paulista. Bacharelou-se em Direito em 1928. Ligado ao marxismo, teve intensa atividade política no Partido Comunista Brasileiro, PCB. Publicou obras historiográficas consideradas de fundamental importância para o entendimento do Brasil. Foi deputado federal pelo PCB. Perseguido pela ditadura em 1964 e fundador da Editora Brasiliense. Publicou, entre outros livros, Formação do Brasil Contemporâneo, de 1942, e História Econômica do Brasil, em 1945. Então, aqui neste livro de Sociologia, vamos ver aqui as páginas onde ele aparece. ABC, Caio Prado Júnior. Vamos ver na página 190 deste livro. 158, 170, 190, 194, 190. Aí, Caio Prado Júnior. Ó, diferentemente de Freire, né, que é o historiador e economista Caio Prado Júnior, que faleceu em 1990, nos livros Evolução Política no Brasil, de 1933, e Formação do Brasil Contemporâneo, em 1942, interpreta o passado colonial, baseando-se na produção, distribuição e consumo de mercadorias. Neste segundo livro, o Brasil é analisado como parte do processo de expansão mercantil europeia. Para Caio Prado Júnior, a formação do Brasil teria se dado de fora para dentro. Então, para ele, o Brasil, ele explica, né, que o Brasil, ele fez parte da expansão europeia. Então, ajudou a Europa a ter recurso, né, para se expandir. E a formação do Brasil teria se dado de fora para dentro. Então, da Europa para o Brasil. E agora? Se vocês acham que o desenvolvimento do Brasil vem de dentro do Brasil ou continua sendo a partir de fora, né? Levando o país a se estruturar como fornecedor de produto tropical, né, como, por exemplo, ainda hoje, né, a cana-de-açúcar, que mais? A soja. O Brasil exporta muita soja. O que mais que o Brasil exporta? Algodão, não sei se exporta algodão, mas no Mato Grosso, carne, né? Exporta muita carne. Vamos ver o que o Brasil exporta, né? Para Caio Prado Júnior, a formação do Brasil teria se dado de fora para dentro, levando o país a se estruturar como fornecedor de produtos tropicais, a exemplo da cana-de-açúcar. Até hoje a cana-de-açúcar para o açúcar, né, propriamente dito, e para o álcool, etanol. E a história do Brasil deveria ser entendida num âmbito mais amplo, que tem relação direta com as formas de expansão do comércio europeu na América do Sul, né? Então, ó, as massas de escravos, semi-escravos, pobres, explorados e empobrecidos ganham importância na análise de Prado Júnior, de Caio Prado, né? O autor aponta também para a especificidade que diferencia a sociedade brasileira da portuguesa desde o período colonial. Segundo ele, já naquele período, os brasileiros teriam adquirido forma
própria, diferente das formas indígenas africanas e da portuguesa. Então, embora o Brasil tenha servido sempre para outros países enriquecerem, ele já tinha a sua forma própria, né? E o brasileiro já tinha começado a desenvolver uma mentalidade coletiva singular de brasileiro específico, né? Então, esse daqui eu tirei aqui deste livro de Sociologia Hoje, né, do Igor José de Renan Machado, Henrique Amorim, Celso Rocha de Barros, que é um livro, volume único para o ensino médio, tá? Aqui eu estou aqui com uma trilha sonora, se não me engano é livre de direitos autorais, tá? Eu digitei isso e eu coloquei aqui no Chromecast. Esta aqui é a imagem que aparece da nossa trilha sonora. E vamos continuar então com Caio Prado Júnior. Aqui a foto do Caio Prado Júnior no Facebook. Alguém aqui está administrando o perfil do Caio Prado, né? Do Caio Prado Júnior. Aqui a gente está com outra trilha. Esse aqui, Free to Use, Art of Silence, Arte do Silêncio. Deixa eu fechar aqui. Para ficar mais visível. Então, eu sou Brisa Sócio e esse é mais um vídeo momento leitura. Assalamu alaikum. Tudo bom? Então, vamos continuar aqui com Caio Prado Júnior, certo? Caio Prado Júnior. Então, vamos lá. Ó, o Caio Prado Júnior, tá? Uma biografia política. Então, Luiz Bernardo Pericaz, tá? Ele escreveu sobre Caio Prado Júnior. Ele venceu o prêmio Jabuti de melhor biografia do ano em 2017, tá? Ó, a trajetória de Caio Prado Júnior se confunde com a do Brasil do século XX, certo? Como importante personagem de nosso país, muito já se escreveu sobre ele. Ainda assim, vários aspectos de sua vida e de seu pensamento foram pouco explorados e discutidos. Detalhes de suas relações políticas, leituras, viagens aos países socialistas e avaliações sobre alguns temas candentes de sua época permanecem desconhecidos do grande público. A biografia política escrita por Luiz Bernardo Pericaz, um estudo de fôlego sobre o intelectual paulista, vem a suprir essa lacuna. Então, ó, o que talvez não fosse de estranhar devido ao mal de Alzheimer estava ainda há algum tempo recolhido. Mais importante, faleceu quando o curso do mundo parecia desmentir suas teses. O Muro de Berlim caíra apenas um ano antes e o neoliberalismo não era efetivamente questionado naqueles tempos. Então, o Caio Prado Júnior, além de ser um teórico, ele foi militante do PCB ou do PCdoB. Vamos ver. Lembrando, gente, eu não sou do PCB, nem do PCdoB, tá? Não, respeito esse partido e tal. Mas Opa! Deixa eu aqui desligar essa TV. É o teste de abrir garrafa. Eu tenho várias garrafas. Vamos ficar só com a outra trilha sonora. Então, como eu estava dizendo, eu não sou comunista, tá bom? Só que a gente precisa ver todos os ângulos para entender a nossa situação, né? Pelo fato de que a gente não é comunista, é que a gente não busca a verdade, a justiça, né? A intenção do autor, porque, por exemplo, Karl Marx, tá? Eu leio Karl Marx, eu leciono e utilizo obras e ideias do Karl Marx. Ele ajuda a entender, né? E interpretar a sociedade para explicar o mundo em que vivemos. Mesmo a gente não sendo comunista, a gente precisa levar em consideração os grandes autores, certo? E mesmo a gente não sendo, né,
adepto ao comunismo, a gente precisa ser solidário, né, com o povo brasileiro. Atualmente eu sou do PSOL e pelo menos eu gostaria, né, que aceitasse a minha filiação, porque eu me identifico muito com esse partido, tá? Mesmo porque eu acredito que a solução para o Brasil não é o comunismo, né? Principalmente nesse momento tão delicado, que quando um país se torna comunista, ele se fecha ao mercado internacional. O Brasil é um país que tradicionalmente se relaciona comercialmente, né, com vários países do mundo. Então o comunismo aqui seria a ruína do país, não é verdade? Mas nós temos que pensar como brasileiros, pensar nos interesses do Brasil, na vida do brasileiro, na felicidade do brasileiro, não é verdade? Então a gente tem que pensar nisso sim. Veja aqui a nossa trilha sonora. Será que esse é livre de direitos autorais? Vamos ver aqui uma que sem direitos autorais. Vamos ver, esse aqui diz que é, tá? Espero que seja, tá? Esta música tão bonita. Vamos ver aqui o que eu separei aqui também. O Caio Prado Júnior, né? Frases do Caio Prado Júnior. O grande problema brasileiro é levantar o nível dessa massa da população, porque a cultura é um fato coletivo e não individual. É preciso usar o máximo dos recursos do país para dar saúde e educação para essa massa. Ou você, brasileiro, não se preocupa com a saúde e a educação do nosso Brasil? Hein? Então essa é uma frase famosa do Caio Prado Júnior. Vamos ver mais frases do Caio Prado Júnior. Citações e frases famosas do Caio Prado Júnior. Vamos ver aqui. Veja esse. Então essa aqui é a mais famosa, né? Dele. Vamos ver se tem mais. Olha essa, ó. O grande problema brasileiro é levantar o nível dessa massa da população, porque a cultura é um fato coletivo e não individual. Preciso dar o máximo dos recursos do país para dar saúde e educação para essa massa. Só essa frase que eu achei? Vamos ver se eu acho mais. Frases de Caio Prado Júnior, ponteiro. Vamos ver se eu acho mais. Olha essa aqui, ó. O interesse da metrópole pelo Brasil e o desenvolvimento. Essa, ó. O interesse da metrópole pelo Brasil, o desenvolvimento consequente de sua política de restrições econômicas. E a opressão administrativa tomará um considerável impulso, sobretudo a partir dos princípios do século XVIII, quando se fazem na colônia as primeiras grandes descobertas de jazidas auríferas. A mineração do ouro no Brasil ocupa durante 3/4 do século o centro das atenções de Portugal e a maior parte do cenário econômico da colônia. Todas as demais atividades entrarão em decadência e as zonas em que ocorrem se empobrecem e se despovoam. Tudo cede passo a um novo astro que se levanta no horizonte, o próprio açúcar. Então, começou com açúcar, depois foi pro ouro, né? Que depois foi tudo para enriquecer países europeus, né? Especialmente a Inglaterra. O próprio açúcar, que por século e meio apresentara o nervo econômico da colonização e sua própria razão de ser, é desprezado. No terceiro decênio do século XVI, o rei de Portugal estará bem convencido que nem seu direito sobre as terras brasileiras, fundado e embora na soberania do Papa, nem o sistema até então seguido de simples guarda-costas volantes era suficiente para afugentar os franceses que cada vez mais
tomam pé em suas possessões americanas. Cogitará, então, de defendê-las por processo mais amplo e seguro, a ocupação efetiva pelo povoamento e colonização. Mas para isso ocorria uma dificuldade. Qual? Ninguém se interessava pelo Brasil, a não ser os traficantes de madeira. Isso no século XVI, os primórdios do Brasil, tá? E estes mesmos já começavam a abandonar uma empresa cujos proveitos iam em declínio. Ninguém se interessava seriamente até então pelas novas terras, menos ainda para habitá-las. É quente aqui, gente, é quente, o Brasil é quente. Podia ser um pouco mais fresquinho, né? Mas no inverno é bom, no inverno tudo é bom. A lei do ventre livre, a outra frase do Caio Prado Júnior. Quem sabe o que é a lei do ventre livre? Quem não sabe, pesquisa! A lei do ventre livre não resultou assim, em última análise, senão numa diversão, uma manobra em grande estilo que bloqueou muito mais, que favoreceu a revolução do problema escravista no Brasil. Foi preciso um decênio para que renascesse o movimento libertador, que terá de esperar que as contradições inerentes à escravidão cheguem ao auge da crise. Isso efetivamente se verificará a partir de 1880. A gradual diminuição da população escrava, que havia quase 30 anos, deixara de ser alimentada pelo tráfico africano, tornara premente o problema do fornecimento de braços para a lavoura. Então aqui tá falando aqui, ó, de tempos recuados da história do Brasil, desde os primórdios, depois até o fim da escravidão, né, que veio depois da lei do ventre livre. Então esses são alguns recortes que eu peguei aqui do pesquisando Caio Prado Júnior, tá? E o marxismo de Caio Prado Júnior. Vamos avançar mais um pouquinho. Considerando o marxismo mais original do Brasil, procurou primeiro conhecer o nosso país, porque para ele importava descrever processos e ser fiel aos fatos. Então aqui quem escreveu foi o Lincoln Seco. Num inquérito realizado por uma revista, Caio Prado Júnior apontou os livros que ele considerava indispensável para se iniciar no marxismo, com exceção de Anton Menger, 1841-1906, socialista de caráter austríaco. Todos os outros eram autores russos: Plekhanov, Bukharin, Lapidus, Ostrovitchanov e Lenin. Então aqui tem Caio Prado Júnior, aderiu ao comunismo em 1931. Bom, talvez hoje ele não aderisse ao comunismo, né, gente? Porque a Rússia, por exemplo, ela não é vista com bons olhos, né? A não ser pelos russos, talvez nem pelos russos, que eles vivem opressão, né, pelo Putin. Não existe mais comunismo, talvez, só na Coreia do Norte ou em Cuba ainda tem comunismo. O Brasil está fora de cogitação de ser comunista, com certeza, embora temos o Caio Prado Júnior, né, que já foi comunista. Então, Bolsonaro, não se preocupe, Estados Unidos, não se preocupe que o Brasil provavelmente jamais será comunista de fato, né? Eu acho que o Partido Comunista subsiste aqui como um partido de diversidade, um partido que traz propostas alternativas, né? E que podem somar, né, com o bem-estar dos brasileiros para ajudar, né, na saúde da economia do Brasil. Certo? Porque é difícil ser explorado, né, gente? É difícil viver na dureza, na exploração. O brasileiro merece uma vida melhor, não é verdade?
Então, depois de escrever seus principais livros, Caio Prado Júnior mergulhou na militância política aberta, permitida pelo novo clima que o país vivia no final da Segunda Guerra Mundial. Luiz Carlos Prestes saía da prisão e o PCB estava às vésperas da legalidade. Desde 1942, Caio Prado estava inserido na reorganização do PCB. O partido, desarticulado pelas prisões, tinha praticamente desaparecido como organização. Foi em São Paulo que vários intelectuais e militantes iniciaram a formação dos comitês de ação para lutar por medidas econômicas e políticas imediatas em favor da população contra a ditadura. Com essa nova experiência de frente ampla, a partir da base, muitos comunistas tentaram reorganizar o partido. Então, essa questão aí muito curiosa, né, da militância política do Caio Prado. Vamos ver um dos últimos anos dele, tá? Caio Prado Júnior voltou a ser bastante perseguido depois de 1947, ano de sua passagem na Assembleia Constituinte Paulista. E em 1971 foi condenado à prisão pela ditadura militar. Nos anos seguintes, continuaria vendo o Brasil como um país colonial e a burguesia brasileira como classe igualmente colonizada. Deixou, entretanto, de ser um intelectual isolado. Não obteve um lugar na USP por razões políticas, embora tivesse tentado 2 vezes. Não foi aceito pelos PCB em nenhum cargo de direção e, nas raras vezes em que suas ideias foram debatidas, foi severamente criticado nas publicações partidárias. Então, o PCB criticava o Caio Prado Júnior. Então, meus queridos, a pedido de alunos, estou fazendo vídeo sobre o Caio Prado Júnior. Lembrando que eu já tive até a oportunidade de me filiar ao PC do B, mas eu nunca achei que o comunismo fosse a solução para o Brasil, certo? Eu acho que o capitalismo liberal com responsabilidade com a vida das pessoas, isso é mais importante. A liberdade econômica, certo? A liberdade de ideias, isso é bom, certo? Então a gente tem aí o liberalismo econômico, mas sem explorar tanto, né, o povo, ou melhor, sem explorar nada o povo. Não precisa explorar o povo. Seria bom capacitar o povo para exercer sua liberdade econômica, né, para potencializar os seus negócios. O Brasil, que é um país tropical, com tanta potencialidade, né, em termos de turismo, em termos de economia, em termos de agricultura, não precisa deixar o povo sofrendo as mínguas, na verdade. Vamos elevar os nossos salários. Não é por isso que as grandes empresas vão fugir do país, né? Um pouquinho que melhora, já melhora muito, né, a situação do brasileiro. Então a gente tem que ver o nosso lado, não é verdade? Então falar sobre Caio Prado Júnior, falar sobre Karl Marx, não significa que a gente queira que o Brasil seja comunista, não, pelo contrário. São ideias que somam, né, a nossa visão de mundo, amplia, né? Amplia a mentalidade, né, do estudante em relação a todos os problemas que envolvem a desigualdade brasileira. Então aqui tem um PDF, né, que é um texto que não pode ser mexido, né? PDF, para quem não sabe, é o texto original desse livro que tá todo xerocado aqui, ó. Esse livro que é do Caio Prado Júnior, Formação do Brasil Contemporâneo, tá? Então ele vai falar da colônia, do Brasil colônia. Afinal de contas, o Brasil foi colônia de Portugal durante a maior parte de sua história. Então, nós temos aqui 1808, quando o Brasil se viu livre de Portugal. Brasil, independência do Brasil, vamos ver. Independência do Brasil. Opa! Digitar aqui.
independência do Brasil. Então vamos ver aqui na Wikipédia. A independência do Brasil, tá? Ó, a independência do Brasil foi um processo histórico, tá? Então, ó, foi um processo histórico entre o Brasil e Portugal que se estabeleceu entre 1821 a 1825, tá? Então, foi então, no final do século retrasado. A independência, né? Foi no ano de... Nossa, essa música ficou alta, hein? Ó. Sem direitos autorais. Deixa eu baixar um pouquinho, né? Então, ó, a independência do Brasil. Ó. Então foi um processo histórico. Vou ver um ano. Exatamente. Ó, a separação oficial de Portugal só ocorreria em 22 de setembro de 1822, em uma carta escrita por Pedro a João VI. Pedro, que era o príncipe, né, regente do Brasil, o rei do Brasil. Acho que Dom Pedro I, né? Então, o Brasil foi monarquista também nessa fase, né? João Pedro I e Dom Pedro II. Então, 1500, 600, 700, 800. Então, foi 300 anos de Brasil colônia. 800, 900. Então, e nem 200 anos. Faz as contas aí, gente. Do Brasil... independente, né? Que o Brasil, então, o Brasil esteve mais tempo sob domínio colonial do que livre, historicamente falando. E voltando aqui, então, só para terminar, formação do Brasil contemporâneo, né? Do Caio Prado Júnior. Então, aqui a gente tem o engenho de açúcar. O açúcar, que até hoje é o forte do Brasil, né? Com as usinas de açúcar. Então, ó, no início do século XIX, não se assinala para nós unicamente por estes acontecimentos relevantes que são a transformação da sede da monarquia portuguesa para o Brasil e os atos preparatórios da emancipação política do país. Ele marcou uma etapa decisiva em nossa evolução e inicia em todos os terrenos social, político e econômico uma fase nova. Então ele fala sobre o início do século XIX, né, 1800 e tal. E vamos pegar aqui, ó, ele faz um balanço geral da colônia em princípios do século passado, né, que no caso é o século XIX, porque ele escreveu isso no século XX, ou antes, naquele período que cavalga os 2 séculos que precedem imediatamente o atual. Daí ele faz uma síntese do Brasil que saía já formado e constituído dos 2 séculos de evolução colonial, e tal será o objeto deste primeiro volume. Então ele escreveu muito, Caio Prado Júnior, quer ver, ó? É um livro bem grande, tá? Então é um livro, tá todo xerocado aqui em PDF. Ó, página 225. Vamos ver aqui, página... Ó, administração, ó.
a crença religiosa com seu complexo de práticas e normas a que ele obriga o Código Penal e Sacramental, regulado pela religião. A divisão do homem, como dizia Lacerda de Almeida, em dois seres distintos, o cidadão da República e o fiel na Igreja. Todas essas noções se consideram hoje princípios científicos, o que quer dizer dados absolutos universais, rejeitá-los. Bom, então ele fala sobre os poderes do Estado, né, separados e substancialmente distintos, legislativo, executivo, judiciário. Depois da proclamação da República, considere-se... não é possível aventurar-se mais no desenvolvimento teórico dessas questões preparar o espírito do leitor. Então, ele é um teórico, né? O que interessa é que no momento em que nos ocupa a administração portuguesa e com ela a da colônia orientava-se por princípios diversos, em que aquelas noções citadas não têm lugar. O Estado aparece como unidade inteiriça que funciona num todo único e abrange o indivíduo conjuntamente em todos seus aspectos e manifestações. Então ele fala do Estado, né? Do Estado brasileiro. O Estado não poderia desenvolver suas atividades simultaneamente em todos os terrenos e nem convinha aumentar excessivamente o poder de cada qual. Expressão integral deste poder, a síntese completa do Estado, só o rei das delegações, que necessariamente faz do seu poder, nasce a divisão das funções. Fala de tábula rasa aqui, Bom, então ainda ele tá falando da monarquia ainda, tá, gente? Monarquia já independente. Afora isso, as inovações são insignificantes e não alteram o sistema de caráter da administração, que será, na colônia, um símile perfeito do reino. Vamos ver como que ele encerra o livro. Veja, o livro, já estou na página 320, né? Não é que eu li tudo, né? Eu já li mais esse livro, tá? Não digo que eu li totalmente, absolutamente tudo, mas várias partes desse livro eu li para a faculdade, tá? A arrecadação dos tributos, e isso vai tanto para os do real erário como das câmaras que referi acima, né? Se fazia em regra por contrato, isto é, entregava-se a particulares por um certo prazo, geralmente 3 anos, e por uma determinada soma global que o contratador se obrigava a pagar ao erário em troca dos tributos que arrecadaria por sua conta. Olha só, ele fala sobre os impostos, né, os erários, o poder público que tem ou deve ter em mira circunstâncias e interesses que não o de simples arrecadador de rendas. Não é o particular cujo único objetivo é cobrir-se do que pagou pelo contrato e ainda embolsar um lucro apreciável. E as verdadeiras extorsões que o contribuinte sofria não eram nem ao menos compensadas por vantagens apreciáveis alguma para o erário, pois se o processo... Bom, então ele está falando dos impostos, né? O imposto brasileiro é caro demais, não é? Era para o brasileiro estar vivendo bem melhor, ganhando mais poder de compra, né? Trabalhando menos horas, que tal? É bom trabalhar, né? É bom trabalhar. Então, por exemplo, trabalha para o outro, mas trabalha por conta própria também, né, gente? Seria bom. Mas é claro, a gente não pode deixar de querer trabalhar, não, hein, gente? Trabalho para sobreviver hoje em dia é o que ninguém escapa.